Então, aqui, bom dia a todos novamente. Sei que é uma grande alegria, sobretudo, estar aqui com cada um de vocês. E, olha, sem muitas delongas, eu já vou passar para a nossa queridíssima Vicky, né? Para nós termos essa conversa, aproveitarmos o máximo possível do tempo com a Vicky, que é sempre. Não tem muitas palavras assim para agradecer, Vicky, porque realmente faltam as suas palavras, e dizer, eu acho que o privilégio, a honra de estar com você, além da alegria, né, nessas sessões, há 2 anos aí, né, nas nossas sessões, e para os demais que estão aqui, os demais amigos, enfim, realmente é uma alegria muito grande. Como nós estamos gravando, Vicky, e eu gostaria de fazer uma apresentação mais formal sua, assim como fiz do nosso querido mestre Cabreira há 2 semanas, 2 ou 3 semanas, né, que o mestre teve a sessão com o mestre. E, Vicky, esse seu currículo, eu já tenho algum tempo. Então, aqui está falando de 48 anos, né? E ocupando posições aí, gerenciais, diretoria e coaching, mas eu acredito que agora seja mais do que isso, né? Acho que estamos falando aí de 50 anos, basicamente, de vivência, né? Nos mais variados segmentos, nas mais variadas posições. Então, a Vicky fundou, ela gerenciou por 18 anos a DBM do Brasil e acumulou a gestão da América Latina por 10 anos. A Vic, como todos sabem, tem a Vic Block Associados, né, do qual ela é fundadora, que é uma empresa focada em coaching para o C-Level, consultoria para empresas familiares. A Vic apoia muitas famílias empreendedoras, né, em processos de transição, sucessão, educação, né, para próximas gerações. É professora de inúmeras entidades, entre as quais, claro, a gente sabe do IBGC, há muitos e muitos anos. É, a Vicky já lecionou na FGV, na FIA, em todas essas outras, né? Na São Paulo. Ela foi monitora do curso lá do John Davis, de Harvard, do Family Business, né? Por 2 anos. A Vicky é formada em psicologia pela PUC, em São Paulo, 75. Ela fez o curso lá do Columbia Coaching Certification e conheceu todos os principais coaches aí do mundo. A Vicky, ela é conselheira certificada, obviamente, pelo IBGC, e hoje eu acho que é uma das paixões da Vicky, que ela é membro do conselho lá e do comitê de pessoas do AC Camargo, né? Acho que é muito inspirador, né, Vicky? Do CIEE, do Instituto de Incentivo à Criança e Adolescente, de Mojimirim, e do Conselho Consultivo da DBMI, que é uma empresa de consultoria. E a Vicky escreveu também um livro chamado Coaching Executivo, uma questão de atitude. E todo mundo aqui, eu tenho certeza que acompanha avidamente as colunas da Vicky no Valor, né? E fica ali sempre esperando sair a próxima. Vicky, isso aqui é um pedacinho, né, da sua história. Novamente, só gratidão, muito obrigado, uma alegria estar aqui com você. Eu é que agradeço, e é claro que eu tenho agora 50 anos de experiência, a gente não consegue voltar para trás, né? Tinha 48 há 2 anos atrás, não vai ser 46 agora, né? Mas me assusta quando eu falo isso, né? Eu me formei em 75, então ano que vem são 50 mesmo, né? De formada e de atividade profissional. E a gente leva um susto e uma das coisas que a gente tem percebido, eu principalmente que presto atenção nisso, como a gente vai ser mais longevo, né? Atuando em qualquer atividade profissional na sociedade, né? Quando a gente vê os amigos, né, de 80 anos hoje ainda em atividades bastante importantes, né? Alexandre Silva como presidente do conselho da Embraer, aí você olha para o lado assim, vê outro de 80 fazendo ainda um ciclo executivo, você fala, bom, aí tem coisa pela frente, né? E eu nunca pensei que eu fosse parar. Então, eu também penso assim, onde focar, né? Onde ficar. Uma das coisas que eu fiz, eu já não sou mais conselheira da BMI, mas eu foquei no terceiro setor, porque eu achei que estava na hora de fazer uma dedicação de outro jeito, né? Eu ainda tenho um comitê que é da Randon, que eu sou do comitê de pessoas, onde eu estou ajudando a montar o comitê de pessoas, mas meu objetivo é ficar no terceiro setor e tem sido uma experiência assim absolutamente deixa a gente com, como fala, borboletas no estômago, como minha mãe falava isso, né? Então,
quando o Alexandre me fez esse convite, eu fiquei pensando assim, gente do céu, né? Por onde começar, né? Que nem a coluna do valor, né? De vez em quando alguém me perguntou lá no congresso, como é que você escreve? Eu falei assim, olha, tem dias que eu tenho vontade de chorar, porque eu fico pensando assim, o que que eu vou falar, entendeu? Que eu não falei ainda. Então, hoje eu tomei uma decisão, consultei o Alexandre, ele me autorizou, é, e eu resolvi é, compartilhar com vocês. Eu acho que isso é uma coisa legal que o Cabreira falou do grupo, né? Aqui a gente pode, né? Aqui a gente pode abrir o coração, a gente pode falar de, obviamente, eu guardando as questão de confidencialidade, mas a gente pode falar das agruras, das dificuldades, das frustrações, mas também dos, das questões que me deixam feliz, né? Eu queria falar com vocês hoje um pouco e deixar aberto para vocês me provocarem um pouco, tá? Quais são as questões que eu tenho encontrado nessas minhas conversas íntimas com o C-Level, né? Nós estamos falando tanto de liderança aqui, né? Gente, o país não tem liderança, o país tem dificuldade, né? As organizações têm dificuldade, e, e acho que nós temos que olhar para nós e dizer qual é a dificuldade que a gente cria também, né? Mas eu resolvi dividir um pouco com vocês, assim, quais são as dificuldades das nossas lideranças. Eu vou só falar algumas, mas eu preciso depois dizer para vocês porque eu acho que são dificuldades. Porque eu tenho me defrontado, é muito impressionante isso, né? Eu tenho me defrontado a vida inteira, mas agora mais do que antes, com essas levianas avaliações que a gente faz de pessoas. Eu chamo de levianas porque, assim, a gente contrata hoje assessment, é, como é, foco em liderança, saber se o cara dá nó em pingo d'água, de uma forma tão leviana, e a gente carimba as pessoas depois, que me deixa muito aflita. Então, quando eu falar aqui de dificuldades, eu vou, na sequência, dizer para vocês por que que eu acho que são dificuldades, qual é o meu frame e da onde que eu venho de valores para poder dizer para vocês que a gente tem dificuldades. Tá? A primeira dificuldade que eu tenho visto nos meus queridos coaches, eu sempre sou apaixonada por todos, não tem jeito, eu defendo eles até a morte, né? Mas uma dificuldade que eu tenho encontrado é como é que é difícil para essas pessoas ou pensar, ou agir, ou formular qualquer coisa que não tenha um valor em cifrão por trás. A dificuldade que eu vejo dessas pessoas saírem desse frame, e eu não estou falando aqui de resultado não é importante. Não, estou só dizendo que a verbalização destas pessoas passa sempre pelo EBITDA, pelo valor pelo tamanho das vendas que fez, pelo tudo sucesso, né? Assim, uma enorme dificuldade de entender, de conseguir verbalizar o seu olhar sobre quem fez isso. Se você pede para esse indivíduo dizer e como é esse grupo de pessoas que fez isso que você está falando, uma enorme dificuldade de falar sobre pessoas, a sua contribuição, seja como indivíduo, para essa sociedade que produz esse resultado, né? Seja como grupo. Então, você pede para ele interpretar aquele lugar onde ele está, que produz isso, ou deixou de produzir isso, e ele não consegue, ele não tem um frame para falar sobre essa questão, né? Não tem no cardápio, não tem no cardápio de contribuição para um projeto, para uma causa, o claro impacto daquilo que foi feito na sociedade. Então, assim, quando a gente fala de stakeholders, né, que uma liderança precisa olhar os stakeholders, né, é tão difícil para o cara poder
me dizer assim, olha, a gente fez isto aqui para dentro impactou desse jeito e para fora impactou daquele, e melhorou a sociedade no X. Entendeu? Ontem, por exemplo, eu volto para o Loyola ontem, né? Gente do céu, essa turma fez uma mudança de vida no Brasil. Em 94, 95, o Plano Real mudou a vida do país para hoje. Quer dizer, hoje a gente tem o país que tem mal, mas ele tem uma outra lógica do que tinha. Aí você pergunta para o cara assim: você acha, que foi a pergunta que fizeram para ele, você acha que você consegue perceber o impacto? E ele humildemente diz: não, não, então foi importante. Ele é assim, e não é uma crítica, ele só está dizendo assim: você às vezes não se sente, inclusive, no direito de falar sobre isso, porque a gente foi educado a não falar das coisas boas que a gente faz, dos impactos que a gente faz. Mas no meu caso é assim, eu vejo que essas minhas lideranças, elas não têm um modelo sobre o qual elas se apoiam, que interpreta e fala sobre aqueles que produzem aquilo que eles sabem falar muito bem, que é dinheiro. Então, isso eu acho que é no meu ponto de vista, é um problema para eles, eu não estou falando nem só para, mas é um problema para eles, porque a dificuldade de você mexer no lugar certo para fazer alterações nesse sistema, ele passa por você poder você entender o impacto que as pessoas fazem, a importância que as pessoas têm. Se você tenta procurar em todos os slides que você vê numa reunião de conselho que antes você leu, você não consegue ler isso naquilo. Né? E tem uma terceira coisa que eu acho que poucos sabem, poucos percebem, o fato de que eles são modelo para todos aqueles que estão olhando para eles. E que, portanto, o seu comportamento pode ser, pode ser formato para eu fazer igual. Entendeu? Pode ser, eu copio essa liderança porque é com ela que eu aprendi. E se você pergunta não, se você tenta ver se algum dessas lideranças faz uma autocrítica sobre qual é o impacto que ela está produzindo, é zero, ela não sabe fazer. Ela sabe falar quando você, com a arrogância de quem está dizendo que é uma boa liderança, entendeu? Esta profundidade de entender de que você precisa olhar, né? Quando você tem um piti numa reunião, que você é modelo, né? Quando você não trata dignamente uma pessoa, e você é modelo, é muito difícil das pessoas falarem disso com naturalidade. Tá? Eu estou falando um pouco dessas coisas porque por trás dessa minha listinha aqui tem uma crença minha do que eu considero liderança, né? Eu considero liderança, sentar numa cadeira de liderança, um ato de cidadania. Eu acho que não é um locus para exercício de poder, mas eu acho que deveria ser visto como um ato de cidadania. Você se preparou, você foi vivendo ciclos, você foi crescendo nesses ciclos, e vamos dizer assim, a decorrência natural, no meu ponto de vista, seria você entender que você tem um papel na sociedade. A organização é um microcosmos da sociedade e ela impacta do lado de fora, fornecedores, clientes, enfim. Então, eu acho que assim, se a gente pensa que eu estou olhando desse jeito, essa listinha aqui ela começa a crescer, né? Porque ela também, quando eu falo a dificuldade
interpretar a sua própria organização, suas próprias pessoas, também tem uma dificuldade enorme de interpretar quem interage com você nisso lá fora, né? Eu sempre brinco, aliás, desculpa se tem alguém que trabalha aqui com call center, mas eu sempre acho que o call center foi montado para o presidente nunca mais saber qual é o problema que tem na organização. Um grupo militar que fica ali na frente, ele absorve tudo, devolve, e o presidente nunca mais sabe que tem problema, né? Então, eu acho que assim, tem uma questão mesmo de como é que você usa, né? Nós temos um exemplo, eu acho incrível, que é a Luiza Helena, que quando ela fez todo o processo sucessório dela, ela disse, eu não abro mão de uma coisa, eu quero ouvir o saque todo dia. Então, quando você tem essa noção, né, isso eu chamo de ato de cidadania, né? E eu acho que isso só aparece, né, essa liderança assim transformadora, né, quando isso é uma motivação de vida. Não é um ato de crescer na carreira por steps. É quando você tem uma motivação de vida de estar no lugar em que você pode servir ao outro, né? Eu acho que sim, a escolha consciente de servir ao outro, ela vem de educação de berço. Ela vem desde o começo da sua vida. Você tem modelos na sua vida que, que te impulsionam para isso. Eu que ouço história de vida de todo mundo, a gente vê a diferença, né, entre pessoas que foram provocadas desde a sua infância para olhar o outro, né? Então, de novo, vamos falar da liderança. Eu acho que, assim, para mim, liderar significa você criar condições para o crescimento do outro. Esse outro pode ser o teu direto subordinado, né? Mas crescimento também do teu cliente, entendeu? Criar a condição que vai gerando para o outro uma melhoria de autoestima, né? Porque na medida em que você cria a condição para o crescimento do outro, você mexe com a autoestima dele, né? Quando eu falo isso, eu fico pensando o seguinte: é óbvio para vocês que quando eu estou falando isso, eu não estou falando de aplicar uma metodologia rápida de sobe em árvore, desce árvore, vai pelo rio. Nós estamos falando de uma atitude perante a vida, né? São duas coisas completamente diferentes, né? Não significa que o team building, aquela coisa toda, não ajuda nisso, mas ela é um instrumento, ela não e ela é usada normalmente como um fim em si mesmo, em que depois que fez isso, está tudo resolvido. Eu estou falando de uma outra coisa, é uma atitude em relação à vida, né? E aí tem alguns valores que, para mim, são fundamentais, são meus presentes, que é assim, eu sempre acho que uma pessoa que está sentada na minha frente tem um valor intrínseco. Assim, não tem alguém que não serve para nada. As pessoas sempre têm algum lugar onde elas vão fazer uma contribuição. Pode não ser ali comigo, isso é admissível, mas tratá-la como alguém que não tem valor nenhum na sociedade é o que faz, eu acho que a grande diferença e o grande buraco social, né? Então, também tem por trás disso o seguinte: um foco, eu tenho um foco assim em olhar e acolher e tentar, né, fazer isso, porque a gente não faz sempre, acolher as pessoas em todas as dimensões. Quando você é uma liderança sentada, principalmente um CEO, ele não pode não ter a clareza de que ele tem que olhar um indivíduo que está sentado na frente dele, falando alguma coisa para ele, que ele tem outras dimensões além daquela. E que se eu tiver contato com essas outras dimensões, eu consigo fazer melhor junto com ele, né? E a outra coisa, assim, quando a gente é gestor, e eu estou falando assim, eu já fui, né? Então, hoje a minha empresa sou eu e eu mesmo e o meu sócio João, né? Mas a DBM tinha muita gente que tratava de muita gente, né? Então, quando a gente é gestor de um
um grupo de pessoas assim, é ver a possibilidade de exercitar ao máximo esse papel de cidadão. Você vai criando uma sinergia na cadeia, entendeu? Você não faz só internamente, mas quando essas pessoas multiplicam por fora, né, nossa relação sempre foi uma relação da DBM com situações muito duras, perversas, né, que é a demissão, numa época em que ninguém nunca fazia isso. Na década de 90, as pessoas começaram a ser demitidas no Brasil, mas até lá, nunca ninguém demitiu. Então, não se sabia como fazia, se fazia mal feito, todas as perversidades que os gestores podiam fazer já faziam ali. Então, a gente recebia gente com uma questão tóxica. Porém, o que era a grande causa nossa? Nossa grande causa era: vamos entrar antes do processo e vamos educar esta organização para entender que ela tem que ter um ato cidadão nesse momento. E a gente conseguiu fazer isso naquela época. Eu choro hoje quando eu vejo os processos de demissão que são feitos, parece que eu não existi. Entendeu? Foram 18 anos que eu fiz e não existi. Porque, por exemplo, em programas, eu fiz programas para administração direta para o Brito, para o Covas, para o próprio Fernando Henrique. A gente conseguiu convencer estas figuras de que elas não podiam fazer um programa de desligamento que não tivesse um componente educacional junto, dado que esta população ficou obsoleta. Então, o governador não podia devolver para o mercado pessoas obsoletas. E o pacote de desligamento continha programas de educação. Então, ter essa clareza de que você está sentado num lugar que te dá o poder para fazer essas coisas. Olha que coisa interessante. Os meus clientes, eu vou afirmar uma coisa aqui, têm medo desse poder, de poder fazer essas coisas. Porque você está mexendo com uma coisa tão tóxica, né? Tão arriscada, né? Que ela é fluida, ela não tem número, ela não. Você tem dificuldade de explicar para o Mauro Cunha como é que isso impacta no resultado, que eles evitam fazer ou falar sobre o assunto. Né? Poxa, Vic, O Mauro Eu, mudou brin... muito, viu, Vic? O Mauro eu, tô, pensa que o eu, tô programa brin... mudou. eu sei, eu tô brincando com ele. o pior é que ela sabe. Eu sei. Então, eu trouxe isso para vocês porque são 50 anos assim, entendeu? Não é de hoje, né, que eu tenho essa. Claro que, assim, se vocês me entrevistarem, vocês vão ver que eu fui evoluindo, né, nessa coisa de entender essa complexidade. Mas a minha base de opção lá na faculdade já era essa questão do grupo. Como é que pessoas juntas conseguem fazer coisas diferentes do que aquelas que a gente faz sozinho, né? E se essas pessoas têm clareza dessas questões, como elas podem transformar o mundo, né? Então, assim, hoje eu estou totalmente voltada a trabalhar com C-Level, olhando para essas questões. Nenhuma pessoa que entra no meu escritório, eu não, mesmo que ela venha aqui, ó, eu vim aqui dar uma ajeitadinha, eu saio da ajeitadinha e começo a criar um pouco de desconforto de pensar, entendeu? Você já pensou porque eu acho que se disso tudo aí sair duas, três pessoas que façam diferença no mundo, para mim já está, para o meu, vamos dizer assim, para minha contribuição já está bom, né? Nossa, Vic, foi maravilhoso esse início aqui, frases muito profundas, eu anotei várias, mas eu diria, né, pessoal, que essa primeira dela, que eu considero estar em uma posição de liderança, um ato de cidadania, de certa maneira, né, abrange todas as outras questões, Vic, e
realmente, assim, pessoal, quem quiser fazer perguntas, por favor, avise que é de casa, né, por favor. Mas eu gostaria de começar com uma. Primeiro, acho que um comentário que você começou falando da dificuldade, né, do C-Level e de CEOs, de falarem sobre outras dimensões, além só das métricas tradicionais financeiras, que eu acho que mostra essa mudança, a dificuldade de mudar de eras, de paradigma, de uma visão mecanicista, que a empresa é uma máquina, que eu vou tirar o máximo de dinheiro dessa máquina, para uma visão de que a empresa é uma comunidade humana e uma comunidade que, claro, precisa gerar valor, é um grupo de pessoas que se une para fazer algo que tem que criar valor, né? É financeiro também, claro, certamente, mas é mais do que isso, quer dizer, é uma comunidade humana que precisa ter um propósito, que dentro dessa comunidade humana tem subcomunidades, por exemplo, temas como diversidade e inclusão, que têm agendas, têm pautas e também têm seus propósitos, e que está E que dentro de faz uma parte da cidadania. isso, e que está dentro de uma comunidade maior que também tem necessidades e propósitos, como, por exemplo, a questão ambiental. Então, a questão do S, né, do social, muitas vezes é dentro da organização, desses propósitos, dessas comunidades e fora de uma comunidade maior. Então, o papel muda de um alto executivo, em vez de apenas como eu maximizo o resultado financeiro dessa máquina, para como é que eu harmonizo os interesses entre diferentes comunidades, uma comunidade menores, comunidade maior que a organização e uma comunidade ainda maior do qual ela faz parte. E isso é um nó na cabeça, né, da grande maioria. Então acho que e aí a minha pergunta seria o seguinte, Vicky, você tem esse privilégio de ter acompanhado gerações de executivos, né, no processo de mentoria, coach. E a minha pergunta o que você percebeu ou percebe de, digamos assim, de mudanças, ou às vezes não mudanças, em relação no geral? A mentalidade né, dos executivos ao longo dessas gerações, dos problemas que eles trazem, principalmente nas questões de coach, que eles precisam, né? Se esses problemas mudaram ao longo do tempo, dos anos, e essas pessoas estão, digamos assim, não sei, mais ou menos aceleradas, conscientes do que antes, se é que dá para fazer essa comparação, mas é uma curiosidade que eu tenho, o que mudou nessas gerações de executivos nas questões que eles trazem para você? Alexandre, eu acho que é uma pergunta super interessante, porque eu também me faço essa pergunta muitas vezes, né? O que que eu estou vendo diferente do que eu já vi, né? Eu, eu vou afirmar que talvez 80% os temas são os mesmos. Os temas, né? A forma como trata do tema mudou, né? Então, o tema, por exemplo, só para vocês entenderem, eu só trabalho patrocinado pela empresa. Eu não trabalho para pessoa física. De vez em quando atendo pessoa física, sim, mas em situações muito especiais. Então, quando a organização manda alguém para você, ela diz por que que ela está mandando. Normalmente, 80% das vezes, elas me chamam e dizem assim: cara, é demais, Vic. Cara, é ótimo. Faz um resultado maravilhoso. Tem só um pequeno probleminha, ruim de gente, né? Sim, com diferentes formas, as pessoas me dizem isso. Ah, ele não vai bem com o grupo, ah, ele não vai bem com, não dá feedback, ah, não sei o quê, enfim, né? Mas ruim de gente tem um monte de. Eu falo isso porque tem um dos grandes bancos do Brasil aqui, que toda vez é isso aí. Ele fala ruim de gente, usam essa frase, tá? E ruim de gente mudou de status, tá? Então, ruim de gente, no começo era assim, pessoas da era do controle e comando mesmo, né? Estamos falando da década de 90, então você está falando muito, eu atendi muita gente na área industrial também, né? Muito duro, assim, eu vou contar um caso extremo, mas que não foi um só na minha vida. Eles mandaram o cara para mim, ele era um dos grandes turnarounders era uma multinacional, um grande turnarounder de fábricas que não estavam dando certo, né, da área industrial que não estava dando certo. E quando ele veio para mim, essa grande multinacional que existe ainda, incrivelmente, mas ela existe, tinha mudado o critério de avaliar a liderança. Antes o critério era quantas vezes ele fez turnaround legal, com todas as suas especificações, agora era assim, quanto os seus subordinados estavam satisfeitos com ele. E esse cara, ele, ele literalmente era capaz de, numa reunião, jogar um cinzeiro numa pessoa. Ele
As pessoas faziam assim para mim, ele joga cinzeiro. E ele foi chamado e tomou uma bronca enorme por causa disso. E quando ele chegou para falar comigo, ele não conseguia entender por que tinha mudado. Ele falou assim: eu não entendi, eu faço tudo certo. Até hoje sempre me reconheceram por isso. Agora eles querem que eu converse com as pessoas. Eu estou falando lá comecinho da década de 90, esse cara tinha uns 30 anos com a empresa. Hoje, quando fala ruim de gente, olha que complicação, né? São pessoas, estão falando de novo de se levam, né? Que não conseguem conversar com os meninos que estão entrando. Não conseguem sair da conversa do resultado para a conversa do, vamos chamar assim, de bem-estar, né? Eles chamam de bem-estar, né? E não há uma condição dele na cabeça dele equacionar as duas coisas ao mesmo tempo. Fazer resultado independe de eu tratar bem as pessoas. Não? Tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o tema mais frequente, Alexandre, é esse. Do meu olhar, lembra dos valores que eu estou falando, é assim, a minha maior dificuldade é fazer essa transição com eles de, das respostas e perguntas que eles têm para este problema, né? Eu, tipo assim, você já pensou em como você conduziria isso aqui de um outro, né, num outro olhar? E eu, como acredito, e vocês devem acreditar também, ninguém muda de ser uma coisa para ser outra, literalmente. Você aprende a adaptar ou controlar ou administrar o seu comportamento desde que você tenha clareza do objetivo que você quer ter na vida. Então, meu trabalho maior hoje, Alexandre, é ajudar as pessoas a encontrar este objetivo claro. Porque enquanto você não consegue perceber qual é esse claro objetivo como ser humano na sociedade, fica difícil de você formular a liderança de outro jeito. Sensacional, Vicky. Vou passar para a Kika, só que antes eu preciso tirar a foto coletiva, porque senão a minha chefe vai me demitir sem tratamento humanizado algum, tá? Só que tem que aprender com você. Então, pessoal, deixa eu só contar até três para eu registrar esse dia. Um, dois, três. Deixa eu ver se deu certo. Só um segundinho. Deu, pessoal. Kika, bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, Alexandre. Oi, Vicky, tudo Oi, bem? Kika. Vicky, você tocou num ponto que eu queria até explorar um pouco mais e ver a sua opinião em como endereçar. Quando você trouxe a questão da, da falta de consciência do papel, chamemos cívico ou social, você falou da parte do governo, né? Nos processos demissionários, em não se preocupar na reinserção desse indivíduo que se tornou obsoleto para aquele coletivo, mas se tornou para a realidade econômica também. E isso, trazer isso não só no governo, mas para essa era que a gente está vivendo, e até com o fechamento com a chave de ouro com o Ian Beecraft ontem, né, no Congresso do IBGC. Então, assim, até participei há 2 semanas de um papo sobre isso, um pessoal que chama Collective Brains, e era só sobre isso, em função das techs, uma Salesforce que havia demitido 700 pessoas, e é de baseada, né? É centena. Então, quando a gente pensa em que é inexorável que haverá pessoas que enfrentarão a obsolescência por não conseguir acompanhar essa questão das convergências tecnológicas e com inteligência artificial, como que a gente pode assegurar essa conscientização desse papel cívico e social de minimamente se preocupar com essa pessoa continuar a ter um papel produtivo na comunidade em que atua? Eu gosto muito desse tema, sabe? Porque eu fiz muito isso. Então, mas eu quero te dizer o seguinte: ela começa antes. Você não pode deixar o cara ficar obsoleto. Essa falta de consciência nesse país de que quando você contrata
você promete para ele um mundo de rosas, né? Vai trabalhar aqui, essa empresa é o máximo, não sei o quê, você vai trabalhar, blá, 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 e você não o suporta no processo de circulação do ponto de vista de abre ciclo, fecha ciclo, chega, eu até admito assim, chega a hora que você precisa mudar o contexto organizacional e sobra lá uma massa de pessoas que não estão mais fazendo parte deste processo. Ela não deveria chegar a esse momento sem ter a condição de continuar produtivo na sociedade. Essa é uma coisa que eu acho que faz parte. Quando eu falo de liderança cidadã, estou falando disso, Kim. Estou falando o seguinte: você é líder de uma organização que não produz só o resultado de hoje, mas ele tem que produzir a viabilidade do país, que é, na década de 90, as coisas que eu vivi foram exatamente essas. Eu trabalhei com pessoas que foram, vou chamar de abandonadas, mas fixadas em fazer coisas que já eram obsoletas. E ninguém nunca achou que tinha o dever de, de viabilizá-los como pessoas. Isso, para mim, é liderança cidadã. Então, por exemplo, dado que a gente recebeu as pessoas daquele jeito, dado que recebeu significa, vamos pegar a privatização, dado que as teles todas foram privatizadas, o que se encontrou lá? Uma organização ineficiente do ponto de vista de cursos, de processos, de não sei o quê. E as pessoas que foram desligadas, elas não serviam mais, nem como prestador de serviço, muitas vezes. Algumas sim, mas outras não, né? E olha, o que teve que acontecer? As concorrentes se juntaram e montaram uma escola para poder ter mão de obra ok para poder trabalhar com eles. Esse buraco entre aquilo que era antes para o que tinha que acontecer não podia ter acontecido desse jeito. Como país, estou falando. Isso vale também para uma privada. Tá? Então, a Leves do Brasil fechou a fábrica aqui. A Leves Internacional decidiu que ia só ficar com o label. Ela ia terceirizar todo o resto no mundo. Né? No Brasil, significou 600 costureiras desempregadas. Uma época que você não tinha emprego abundante. Conscientizar a liderança dessa organização de que nós tínhamos que ter, além de um centro de orientação de carreira, uma reciclagem dessas pessoas e dizer para eles o seu brand só vai ficar legal para botar em qualquer lugar se você cuidar disso, foi a nossa função, entendeu? Então, eu acho que assim, tem uma coisa que é a questão da consciência como cidadão de um país, que pouquíssimo, eu nunca ouvi uma liderança falando sobre isso, né? E tem uma segunda, que é você não extrair, você não extrair do ser humano tudo que ele pode te dar e não devolver para ele em alguma outra condição, entendeu? Em alguma outra condição de melhoria. Eu não estou falando de nada que flutua por aí. Não, 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 não. Custa pouco perante o que você paga depois, entendeu? Paga na marca, paga na dificuldade de contratar, paga na dificuldade de reter, paga na dificuldade das pessoas acreditarem que trabalhar é legal. Entendeu? Vicky, passar aqui para o nosso querido Mauro. Você sabe que aí falta esse Tem pensamento a Andréa sistêmico. aí. A Andréa, sim, mas acho que a Andréa antes. Ah, desculpa, perdão. Primeira lei do pensamento sistêmico é: os problemas de hoje são resultados das, entre aspas, soluções de ontem. Então você transfere um problema para o futuro ou para outra parte do sistema, né? E acho que falta essa consciência muitas vezes. E não vai estar no bônus isso, né? Então aí também complica. Não, é aí que está. Tem esse Ô, outro problema que eu esqueci de falar. Mauro, por favor, bom dia Mas novamente. eu vou. Oi. André Andréa, primeiro. perdão, Bom dia, perdão. pessoal.
Bom dia, pessoal. Vicky, assim, foi uma profusão aqui de insight. Você falava, eu falei, meu Deus do céu, uma chuva, eu tive até dificuldade de organizar aqui todo o meu pensamento. Muito obrigada aí por essa manhã tão inspiradora. E eu queria, na verdade, condensar em dois pontos, assim, que me chama muito ao coração, né? O primeiro é o gancho do Alexandre, que é do pensamento sistêmico, né? Então, eu ia trazer justamente isso, é que falta esse olhar sistêmico. O velho, né, que surgiu lá, não tão velho assim, surgiu na década de 90, né, para 2000, o PPP, né? O People, Profit and Planning, em Planet. E a gente está faltando isso, ficou muito no profit. E é o que eu fico pensando como conselheira, como membro de comitê de pessoas, né? É sempre assim, como é que a gente pode mudar esse sistema? Por quê? O sistema ele vem pautado naquela avaliação, e todos têm avaliação, inclusive o CEO, né, que está muito pautado no dinheiro, está muito pautado no market share, está muito pautado naquilo que ele fez de chamado resultado tangível, né? E a gente não coloca nessa avaliação os outros fatores, que é o como você chegou nesse resultado, e a questão efetivamente da sustentabilidade, dessa relevância da empresa no longo prazo, da pessoa continuar com essa organização, não naquele curto, mas como é que eu gero valor para a sociedade, como é que eu me mantenho relevante ao longo do tempo. E aí, eu acho que esse é um papel nosso, enquanto conselho, enquanto comitê de pessoas, trazer essa reflexão para dentro do conselho, para dentro da mesa, né? Por quê? A gente tem um comportamento, a gente ser humano, né? A gente tem um comportamento para ser reconhecido, para aquilo que é entendido na organização como sucesso. Então, todo mundo quer ser reconhecido, quer ser valorizado, quer fazer a coisa bem feita, né? Quer ter sucesso na sua vida. Então, tá na gente mudar esse mecanismo. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria te ouvir um pouco. E o segundo ponto que me trouxe essa reflexão também, enfim, vocês sabem, eu tenho uma empresa de saúde emocional, trabalho bastante com educação emocional, né? E quando você estava falando, me remeteu muito à pirâmide do Barrett. Eu sei que você conhece bem, até eu assisti a sua apresentação com ele no IBGC, né? Então, quando você pega a pirâmide de valores do Barrett, você tem ali em cima aquilo que poucos líderes chegam, que é o servir. Então, você tem ainda, e eu conecto isso com o autoconhecimento, porque se eu não. O que o autoconhecimento, em termos práticos, ele traz para a gente, né? Ele traz o ego no lugar dele. Ele não tira o ego todos nós temos, mas a consciência do meu ego. Ele traz essa visão de que da minha segurança. Então eu posso impulsionar o melhor que tem da outra pessoa. Eu tiro as minhas travas daquilo que, puxa, por que que eu não olho para as pessoas? Porque eu tenho medo de ser fraca? Porque eu tenho medo de ser taxada como alguma coisa? Porque quais são as minhas crenças, quais são os meus valores. Então, quando a gente coloca isso num ponto bastante iluminado, a gente começa a se abrir para o mundo, a se abrir para o outro, né? E essa consciência que você traz de que eu tenho que valorizar o outro, quem está bem faz o bem. Eu sempre falo muito isso, né, nas minhas falas. Quem está bem faz o bem, é uma pedrinha no lago. Então, que você vai, né, impulsionando essa energia. Então, como é que a gente ajuda? Para mim, na minha visão, é muito focado nessa educação emocional dessa liderança que começa por esse autoconhecimento, por essa permissão dele ser humano, né? Então, é juntar esse emocional, nessa integralidade humana. Eu queria te ouvir um pouco nesses dois conceitos, por favor. Obrigada. Depois você volta no primeiro, que eu já esqueci, fiquei focada no segundo. É, é, o André, eu acho que primeiro de tudo, eu vou fazendo nenhuma crítica a você, tá? Estou só falando, preciso falar assim. Essa conversa parece babaquice para o conselho. Essa conversa de falar de iluminado, de gostar do outro, de não sei o quê, se a gente, e aí tem uma armadilha, que é a seguinte: as lideranças
precisam entender que elas têm que fazer formação em comportamento humano. Tem que fazer. Porque você só consegue fazer conexão daquilo que é produzido e feito resultado com isto quando você entende onde está a cadeia, onde a cadeia, onde o comportamento e as pessoas entram nessa cadeia, entendeu? Então, assim, eu vou te dar um exemplinho rápido, porque o tempo está correndo, mas é assim, eu agora estou no conselho do AC Camargo, o Alexandre falou, e eu vou trazer várias vezes o AC Camargo como exemplo, porque é um lugar onde causa, é uma fundação, estamos falando de uma, mas ela é superavitária hoje. A causa se alia à possibilidade de fazer a causa, né? No caso de uma fundação, o superavitário significa a possibilidade de você continuar fazendo a causa, tá? Aí vem do conselho um dia uma encomenda, eu estava no comitê de pessoas, que eles queriam que a gente estudasse um plano de remuneração para médicos igual de gestão, com bônus, ILP, não sei o quê, porque eles estavam com medo de perder os médicos. Aí eu falei assim, tá tudo louco, né? Porque assim, o que faz com que um médico no AC Camargo fique no AC Camargo? O AC Camargo. A causa do AC Camargo, que é o único lugar nesse país em que oncologia é uma causa. O paciente é o centro do negócio. Então, o médico do AC Camargo não quer sair do AC Camargo. Claro que se a gente pagar melhor, ele vai ficar mais feliz ainda, certo? Bom, aí, primeiro para convencer o conselho de que não era igual, foi uma loucura. Agora, aí eu pensei o seguinte, mas o que faz com que esse cara fique e possa ser premiado do mesmo jeito, assim, na lógica da gestão? A gente fez um modelo de remuneração em que a gente faz esse cálculo do ILP, só que se o ano fechou, deu tudo certo, no caso deles, eles podem sacar 50% antecipar o saque para a formação pessoal. Se ele for fazer um curso em Harvard, em Memorial, seja lá onde for, e ele disser para nós que ele quer sacar para isso, a gente libera, né? Ou seja, a lógica que a gente achou foi a lógica de cumprir aquilo que serve para ele. Por que eu estou dando esse exemplo? Não há a menor chance da gente fazer isso de outro jeito hoje, porque o sistema que está montado, ele é absolutamente paradoxal a tudo que eu estou falando. Assim, tudo que eu estou falando, a remuneração puxa para o outro lado. A premiação puxa para o outro lado. Então, você fica com o cara enlouquecido, né? Ele fica, os poucos que querem pensar ficam enlouquecidos, né? E a lógica é quase que perversa nesse sentido, tá? Agora, primeiro, eu não lembro mais o que você me perguntou. Então, era basicamente isso mesmo, da questão do conselho. Vou, por É. conta do horário, Não, passar aí a então, palavra para o Mauro, acho que do já conselho, coletou né? aí os dois pontos. Do conselho eu vou deixar até para o Mauro um pouco mais, mas é assim, eu morro de vontade de ter um conselho que faz pergunta diferente. Conselho que provoca a gestão, ou ao provocar, dá a liberdade do gestor dizer assim, puta, graças a Deus que vocês vêm falar isso, porque eu estou louca por fazer isso, entendeu? Fazer aquilo, fazer aquilo outro. Mauro, querido. Acho que foi assim, quase que combinado. Que eu vou perguntar de conselho. Primeiro, deixa eu só dizer a satisfação de te ouvir dizer sobre assim o privilégio que deveria ser ter um cargo de liderança, né? Porque eu estou cansado de ouvir justificativas de pacotes, assim, de outro mundo. Ah, não, mas o cara vai ser o CEO, então ele precisa ser compensado por isso, né? Liderar organizações, e particularmente algumas organizações que são de suma importância, com impacto muito grande, deveria ser um privilégio. Numa outra sociedade, eu acho que as pessoas deveriam pagar para fazer isso, né? Mas a gente está muito longe disso.
Eu queria perguntar de conselho, sim, né? E, basicamente, Vicky, a forma que o conselho tem para atuar nas questões de pessoas é o comitê, né? De gente, de recursos humanos, de pessoas, quer dizer, como queira chamar, né? E a minha frustração, né, é que é com relação à efetividade desses comitês, a eficácia desses comitês. Seja quando eu estou dentro deles ou quando eu estou, pior ainda, quando eu estou fora deles, olhando o que está acontecendo, né? E eu vou dar dois exemplos de sinais de problemas, né? Eu participei de um comitê de pessoas que tinha esse escopo e os membros não sabiam o conceito de fair value na remuneração variável, tá? Tive que passar 3 reuniões para os membros entenderem. A outra coisa é que eu acho que esses comitês, e aí eu vou usar o seu termo, né? Quer dizer, eles acabaram virando o comitê da babaquice, né? Quer dizer, tudo que é fofo, as pessoas, por desenho, colocam nesse comitê, tá? Então, por exemplo, na Vale, eu fui coordenar o que se chamava Comitê de Pessoas, Remuneração e Governança. O que acontecia? A gente tinha duas reuniões. Uma reunião de pessoas e remuneração e outra reunião de governança, porque eram dois temas completamente diferentes. Eu estou numa outra empresa onde tem um comitê de pessoas e ESG, Kitchen Sink, né? E uma outra empresa onde você, apesar de ter um comitê de governança, toda a parte de conselho, né, seja remuneração, seleção, indicação, também é feito pelo mesmo comitê de pessoas. Então, quer dizer, eu acho que existe um problema de definição de escopo, né, que torna impossível esse comitê ser eficaz nas questões do desenvolvimento de pessoas, da equipe e da capacidade e de talentos de uma maneira geral, né? Eu queria perguntar para você, em quantos comitês, e eu não vou dar o nome do comitê, mas o comitê que tem o escopo de pessoas, você Vou dar uma esbarrou? olhadinha aqui no ver o que eu achei. Tem alguém com o microfone aberto aí. E quais eram as características deles, né? Quer dizer, o que Fala de novo só a frase. Quantos comitês? quantos comitês você esbarrou, né, na sua carreira que eram de fato eficazes? E o que eles tinham em comum, né? Então, qual é a receita para eu ter um comitê que vai tratar desse escopo adequadamente? Para que eu, sentando no conselho fora do comitê, tenha confiança de que esses assuntos não são vistos com um check the box, onde vai vir todos aqueles KPIs ali, não sei o quê, todo mundo dizer que está tudo bem, e a gente não conseguir endereçar as questões de fundo, de desenvolvimento, retenção e tudo mais. Mauro, eu não sentei em vários comitês de pessoas, eu não posso te dizer. Interagiu com eles? Não, então, mas eu sei o que acontece porque reverbera no CEO, né? Então, naturalmente. E eu estou numa comunidade também de gente que participa de comitê de pessoas e eu vejo as discussões. Eu vou te dizer uma coisa não convencional, que eu nem sei se é possível existir, porque eu tenho questões sobre o tema de governança hoje, sabe? Eu não sei quanto essa coisa de olhar o sistema, aí eu queria levantar assim, olhar o sistema hoje não está defasada da necessidade que a gente tem, entendeu? Eu às vezes, fico na dúvida se esse sistema todo que está montado é um sistema de controle, compliance, não sei o quê, e provocador de fazer mais dinheiro, do que um sistema que olha isso tudo com um olhar de futuro, crescimento. E aí eu te diria o seguinte: eu não sei. Mauro, tu aqui, pelo amor de Deus, você nem conta. Fora desse grupo não pode falar o que eu falei, tá bom? Eu nem sei se é possível, mas eu acho que a questão de pessoas deveria estar em todos os comitês. Porque se você não tem um olhar, alguém que permeia este olhar no de finanças, por exemplo, agora é época de orçamento, né? Eu vejo a minha turma lá do AC Camargo ensandecida, né?
E os caras batendo, não, precisa ser menos, precisa não sei o quê. Mas ninguém discute qual é a consequência disso. Por exemplo, num lugar onde você faz pesquisa, ensino e tratamento de pessoas, está se apertando a linha treinamento e desenvolvimento. Não está se questionando nesta linha, não é quanto dinheiro vai gastar, mas se está sendo gasto no lugar certo para a causa. Entendeu? Como é que esse grupo o comitê de finanças pode discutir isso? Só se tiver alguém lá dentro que diz assim, pessoal, deixa eu dizer uma coisa. A consequência disso que a gente está fazendo aqui, lá, vai ser tal coisa para as pessoas. Entendeu? Então, isso é um olhar que eu acho que ninguém vai me dizer que eu sou louca, entendeu? Não sou. Eu acho que assim, esse composto dos comitês, se eles não consideram o impacto, seja no cliente, né, seja lá no fornecedor ou na estrutura interna, nós vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo. Entendeu? Acho que eu tenho uma avaliação de que as pessoas de recursos humanos, a minha geração, não formou a próxima. Entendeu? Nós temos um buraco na próxima. E quem está hoje na área de recursos humanos ainda é muito, muito novo, com pouca provocação de profundidade. Entendeu? Então, você só discute salário, remuneração, cálculo, né? Cálculo. Você não discute, por exemplo, uma coisa como essa que eu estava falando, o que nós vamos fazer para ficar com os médicos aqui? A gente não quer perder esses caras. Né? A gente pode fazer muitas coisas. E muitas coisas a gente está fazendo sem dinheiro, Mauro. Olha que coisa louca. Nós montamos um programa de mentoria dentro do AC Camargo, dado pelos próprios médicos do AC Camargo, que dentro do seu tempo vão lá e fazem mentoria dos residentes. A gente devia fazer uma conta de quanto dinheiro a C Camargo economizou com isso. Entendeu? Então, eu acho que assim, tem uma dificuldade de sair do modelo, sabe? A dificuldade de sair do modelo é assim, por exemplo, agenda temática. Às vezes, a agenda temática engessa o conselho ou o comitê, porque vai só discutir aquele tema naquele dia, naquele mês, sei lá. Entendeu? A gente não discute o sistema. Né? Nossa, que Não sei, sensação. não sei se eu respondi, Mauro. Ó, eu teria umas 5 perguntas de follow-up aqui, mas o Alexandre vai É, brigar comigo. Então, eu super agradeço. Vou pensar bastante aqui. a gente vai precisar de uma outra conversa com a Vicky. E eu Não, já professor. e Aqui, com professor de governança é o e com o professor. Mauro também, porque eu acho que só fazer uma sessão com o Mauro aí do que aprendi, né? Lições aí, acho que também todo mundo aqui estaria muito curioso para escutar. O Mauro sabe que há anos eu já comento isso com ele. Passar para a Cláudia, pessoal, nós vamos mais 15 minutinhos, terminaremos 11h45, só para vocês se organizarem nas agendas, tá bom? Então tem a Cláudia, eu gostaria de fazer uma última perguntinha e a Vânia, ok? 15 minutinhos. Cláudia, que bom te ver, obrigado, bom dia. Bom dia, Vicky, querida. Vicky, sentando, como você sabe, a gente está em grupos comuns e de comissão né, de grupos de pessoas, e sentando em conselhos, eu também teria já 3 perguntas depois da do Mauro, né, pelas experiências vividas, para essa troca. Podia ser até um tema, viu, Alexandre? Acabei de pensar, podia ser um tema isso, dos conselheiros aqui. Eu queria usar essa sua mente brilhante numa pergunta que é assim: o que eu observo mais fortemente hoje nas organizações, e eu as considero doentes, né? É o fato desse clash dessas gerações. Então, hoje nós estamos liderando C-levels, nós estamos observando esse C-level despreparado e absolutamente raro. Eu acho que eu tive nesses 10 anos de experiência em conselho, talvez eu observei 2 líderes servidores, ok? Estatisticamente, se eu fosse te falar. Então, a minha pergunta para você é da história vivida, né? E desse modelo instalado, né? De tudo isso, que dica, como conselheiros,
que somos, você me daria, né, nos daria, para sermos mais eficazes enquanto a esse clash das gerações? Porque o que eu sinto é que essa liderança está totalmente despreparada para cuidar dessa turma, né? Para servir esta turma, para falar o idioma desta turma. Então falou: os milênios são como é que é? Tem burnout, o fulano não quer trabalhar. Então, assim, nos tornamos adjetivos, né? Estamos estampando adjetivos nas gerações, mas não somos capazes de inspirar, né? Porque não estamos preparados, né? Eu acho que a pirâmide que a Andrea falou, ela é muito emblemática por isso, né? Porque para você ser servidor, você tem que ter um autoconhecimento profundo, senão você não pode servir a ninguém, né? Nem a si próprio. Mas, assim, da tua experiência de todos esses anos, Vicky, com essa distopia que a gente está vendo, como que um conselheiro sentando em comitês de pessoa pode acelerar, ajudar esta organização com tanto desafio? Eu vou começar pelo que você mesmo está falando. Eu acho que falta autoconhecimento. A liberdade para falar e fazer coisas está diretamente ligada à tua segurança no teu autoconhecimento. Eu só falo aqui para vocês essas coisas porque eu sei porque eu fiz isso a vida inteira. Eu fiz terapia a vida inteira. Eu sempre tive mentor na minha vida. E com muita dor aprendi, às vezes, assim, lá na gestão da DBM, porque o meu pessoal lá era muito... A gente tinha um grupo muito legal, então, quando eles me davam feedback, às vezes, não era uma coisa muito soft, né? Você pode imaginar que eu não seja uma pessoa muito simples de ser chefe do outro, porque eu estou aqui sempre intensa, né? Então, eu acho que autoconhecimento é uma coisa. A outra coisa é que a gente está sendo doutrinado a um papel quando a gente vai para o conselho. Tem uma doutrina de papel. A gente não se permite sair deste papel para fazer outra coisa. Olha, vou te dizer uma coisa. Tem uma coisa que eu não disse que eu queria dizer antes, esqueci. Todos os meus CEOs, quando eu faço coaching, eles passam a primeira fase fazendo autoconhecimento. Eu começo o processo pelo autoconhecimento. E eu tenho ficado muito impressionada, respondendo à tua pergunta de gerações, de que a gente vai lá, faz lá um assessment, por exemplo, e a gente está dando feedback do assessment para o cara, e aí a gente fala assim: o que você acha disso que você está ouvindo? Ele fala assim: estava pensando no meu filho. Te juro, Cláudia, é assim, a frequência com que eu tenho ouvido esta frase significa o seguinte: pegou na boca do estômago, porque ele não está refletindo sobre o subordinado, né? Ele está refletindo sobre aquilo que lhe é mais caro, que é o seu filho. Então, isso significa o seguinte: ele não sabe como faz. Entendeu? Então, quando chega dentro da empresa, não é diferente. Só que lá, ele tem um papel a cumprir e ele finge que sabe. Entendeu? Ele finge que sabe, ele manda, ele finge que ele sabe, ele se indigna quando o cara vai embora, porque põe a mãozinha na cintura e diz: como assim ele foi embora? Não me quis. Né? As estatísticas de que você sai porque você não dá certo com o chefe são maravilhosas, né? 70% das pessoas vão embora para isso. Né? A gente, então, e mais, como você não se percebe, você também não consegue fazer o encantamento. A gente precisa encantar as pessoas pelo trabalho. A gente tem que... as pessoas hoje não gostam. Elas vão, eventualmente encontram gente que gosta. Por isso, olha, hoje eu acordei de manhã com uma notícia que me deixou super feliz. O Sicredi ganhou o primeiro lugar do Great Place to Work. Por que me deixou super feliz? Porque o CEO é um cara de causa, porque a diretora de recursos humanos é top, de causa, e porque o Sicredi inteiro trabalha com causa, entendeu? E aí você fala assim: dá certo. Por que não pode fazer? Dá certo aí, né? Eu apresentei
YouTube para o Alexandre, um cara que eu quero trazer para conversar com vocês, que é o CEO do AC Camargo. Dá certo. O cara fala de causa no câncer, lá venceu o câncer, paciente a paciente, blá, blá, blá. E a parede, assim, se passa a mão na parede do AC Camargo, a causa gruda aqui, entendeu? Dá certo, entendeu? Então, eu acho que, Cláudia, essa coisa da diferença de geração, eu acho que a não dificuldade de lidar teve antes, tem agora, tem um pouco da não preparação para gostar do outro, do querer trabalhar com o outro, do querer entender que o outro tem alguma coisa para te ensinar, entendeu? Quando um líder fala para mim assim, nossa, eu ando com uma paciência de ouvir aqueles jovens, eu já acho ótimo, porque ele tá se pondo a paciência para ouvir, entendeu? Eu preciso que eles falem assim, nossa, eu estou encantada com essa geração que tem por aí. Eles são um pouco rebeldes, mas o cara pensa assim, pensa assado, entendeu? É uma coisa pessoal que começa com o autoconhecimento, eu acho. Porém, o líder bacana, ele institucionaliza depois. Ele cria uma métrica, por exemplo, de avaliar como é que eles vão indo, ele cria um canal de verdade para poder conversar, né? Não aqueles coisa horrorosa que o cara passa pelo canal e diz assim, fui assediada sexualmente, não prova, não nada, aí põe o chefe de castigo. Tem essa coisa também, né, Cláudia? Porque os sistemas de recursos humanos, eles continuam montados para controlar, para avaliar e para deixar as chefias amedrontadas. Punir. Cuidado que nós vamos ser, como é que fala? Nós vamos ter um processo por causa de assédio. Cuidado com. Claro que tem que ter cuidado, mas tem que ter cuidado não é só por isso. Tem cuidado porque você precisa cuidar das relações, entendeu? Nossa, Vic, sensacional. Aliás, falou do Sicredi, nosso querido Alex está aqui, né? Que é o diretor executivo de uma da Sicredi, né, Alex? Bom, mas olha, em função do tempo, passar para a Vânia e vou tentar fazer minha última perguntinha. Vânia? Eu cedo o meu tempo para você, Alexandre. Não, Pode, não, faça a não. sua pergunta com calma. Não, por favor, Vânia. Então tá bom, vou até abrir a câmera aqui que eu estou no carro. Quem me ouviu, quem me encontrou nos últimos dias ou está nos meus grupos deve ter me visto fazer essa pergunta, porque eu estou muito intrigada com isso. Queria retomar o que a Vicky começou falando, que é esse foco no dinheiro, foco no resultado financeiro, que eu acho que é um elemento importante de cultura nos negócios. E eu tenho comentado que eu descobri lá para o livro uma pesquisa que em 1975, 17% do valor das empresas era intangível e 83% era tangível. E em 2020, a mesma pesquisa foi feita e demonstra que hoje, quer dizer, em 2020, o valor de uma organização era 90% intangível e 10% tangível. E eu tenho feito essa pergunta nos grupos e queria deixar, inclusive, para o Mauro também. Quem é que cuida do intangível na governança? Se eu percebo que o perfil dos especialistas, das pessoas que estão cuidando, e a pauta ainda é muito focada no tangível, em tudo aquilo que a gente é capaz de medir. E o que a gente está falando aqui de gente, de pessoas, de cultura, de causa, né, Vicky? Causa é algo intangível. Então, eu queria deixar essa provocação aqui para o grupo e talvez a gente fazer uma conversa sobre isso, que eu acho que a gente entende muito pouco de intangível. E a gente tem 90% do valor agora baseado nisso. E eu tenho a impressão de que esses vácuos têm a ver com a gente não ter se preparado e não ter assumido que essa mudança já aconteceu. E o que a gente faz normalmente é pegar o intangível e tentar medir. Porque aí a gente pega o intangível, transforma em intangível e coloca na mesma fórmula conhecida, né? Eu não tenho resposta para isso, é só um comentário aí para aumentar, para ampliar a nossa reflexão. Obrigada. Obrigada, Vicky. Imagina. Eu queria engatar na sua e eu tenho uma coisa que me intriga, assim, né? Eu também não tenho resposta, por que o ser humano está deixando destruir tudo, né?
Eu acho que assim, quando eu olho para essas coisas climáticas, tem uma super amiga que trabalha nessa área, mas da área economia. Eu olho para isso e falo assim, meu Deus do céu, por que que a gente deixa acontecer o que está acontecendo? E aí, eu assim, está pegando fogo, está um furacão, não sei o quê, mas aí eu volto para o que é possível. Eu sempre penso o seguinte, eu não consigo ir lá resolver esse problema, mas aonde é que eu posso influenciar? Porque o que eu tenho visto é o contrário, né? As pessoas falam, eu não consigo, então deixa para lá. Né? Não, no lugar pequeno que você está, você consegue fazer alguma coisa, né? Então, por que que não faz é que eu não sei. Ô, Vicky, essa questão da Vânia é sensacional, né? Aliás, tenho começado todas agora as sessões do curso de conselheiros do IBGC com uma enquete, que tem uma certa pegadinha aí, que a primeira pergunta que faço é, vem cá, quantos por cento ordem de grandeza do valor de uma empresa depende de? E aí fala propósito, valores sólidos, lideranças com bom estilo em todos os níveis, uma cultura saudável, e aí tem lá uma escala de 0 a 100, em média, o pessoal coloca exatamente nessa casa de 90%. E aí depois eu venho com uma segunda enquete que eu falo, quanto tempo do conselho está sendo gasto com essas questões? E aí o percentual cai para 10%, em média. Alguns falam 15, 20. Então tem esse descompasso, né, crônico. Mas a minha pergunta final, Vicky, é a seguinte. O ser humano, em grande medida, responde à maneira como é tratado. E quando a gente fala muito de ética, porque no fundo é relacionamento, a gente está falando, obviamente, começa com o exemplo do conselho. Então, você interage com muitos CEOs e C-level. A minha pergunta é, em que medida o conselho, os conselhos em geral, claro que isso vai variar de organização para organização, vem tendo uma conduta ética com essas principais lideranças, inclusive no tipo de tratamento. Por quê? Porque se você é agredido ou você é ameaçado, você vai agredir e ameaçar quem está embaixo. Entendeu? Você vai, é uma cascata que vai acontecendo. Então, como é que você tem visto, claro, no geral, eu sei que varia, essa relação conselhos executivos na questão do tipo de tratamento? Essa é uma parte da pergunta. E a outra que tem muito a ver, que é uma dúvida que realmente eu tenho. Eu acho que cada organização tem que ter pelo menos uma pessoa relevante com um olhar de longo prazo na organização, que tem apreço emocional pelo longo prazo da organização, leia-se 10 anos ou mais. Então, quem está preocupado com o longo prazo das organizações? Porque a gente está falando de uma rotatividade muito grande, e os próprios sistemas de incentivo, eles têm levado a isso. Eu tive agora uma conversa com uma empresa, que eu vou fazer uma palestra, e essa empresa, há 20 anos que eu venho interagindo com eles, e fazendo eventos de tempos em tempos, né? E é uma das maiores do Brasil. E aí eu cheguei para essa reunião de alinhamento, e hoje é uma rotatividade enorme em todos os níveis, né? Se leva e para baixo também. E as pessoas queriam me explicar o que era empresa. Eu falei, vem cá, mas há 20 anos, eu escrevi o caso dessa empresa há 20 anos, eu já fiz vários eventos com vocês. E não tem ninguém com a história da empresa. Ninguém, coisa de 4 anos que eu fui lá a última vez. Então, assim, ninguém, sabe, assim, parece que essa ideia sempre do curto prazo é uma ideia também que tem a ver com uma rotatividade, apertou, troca, sai, e aí a gente entra nesse parafuso, e ninguém vai se preocupar com o tal do fator humano, né? Enfim, essas duas questões aí da ética, da relação do conselho, como é que você vê, o que os CEOs e C-level reportam para você, e desse curto prazismo? Então, Alexandre, eu acho que quando você fala de ética, para mim é uma coisa, tem uma coloração, né? Tem coisas que é sim e não, mas, por exemplo, eu não acho ético você, você ter reunião com o conselho ter reunião com o CEO e o C-level, aí tem uma questão para discutir que é absolutamente relevante para o CEO, mas ele sai da sala porque é exclusiva, a reunião exclusiva. Aí, na reunião exclusiva, o cara fala assim, puta, esse cara está viajando na maionese, esse cara não podia fazer isso, ou não sei o quê. E ninguém fala para ele, entendeu? A discussão que vem depois deveria ter vindo antes, ou antes do conselho, ou durante o conselho. Então, quando você tem uma estrutura que se permite fazer isso, para mim nós já temos um problema, né? Eu acho que ele não estar na sala quando a gente fala da remuneração dele, ok. Ele não estar na sala quando a gente fala da avaliação dele, ok. Claro, depois ele vai ter que conversar com alguém. Mas todo o resto, se nós nos consideramos membros de um mesmo barco, a gente deveria fazer junto, né? Então, eu acho que esse junto hoje ainda não tem ainda tem essa diferença de poder, né?
comando com poder, essas coisas. Acolhimento ao C-level para discussão de erros, zero quase. Zero. Acolhimento, estou falando, hein? Estou falando de conversar sobre erros, blá, blá, blá. Acolhimento, produção de ideias novas, né? Então, eu tenho dificuldade de falar sobre ética nesse sentido, né? Porque eu acho que ainda tem nós temos um caminho aí para fazer coisas juntos. Nessa história, por exemplo, e mesmo na gestão, né? A história do colegiado do CEO é mais ou menos também, né? Porque se repete o modelo, né? Para baixo. Então, eu acho que a gente tem ainda um caminho para andar. E, de novo, eu fico pensando se não está na hora da gente discutir a questão de governança. Acho que o que tem uma coisa que você levanta que é o seguinte: nas empresas, as empresas que pensam a longevidade têm um dono. Muito difícil eu ver isso numa corporation. Na empresa de dono sabe direitinho para onde vai e sabe o que ela quer cuidar, entendeu? A gente ainda tem dificuldade nas passagens de geração, porque a educação ainda não é a educação de engajar, né, de passar aquela paixão que vem de cima. Aliás, meu último artigo do Valor era isso, como é que você faz passar paixão, né? Mas ainda acho que são os locos onde você tem maior preocupação com o futuro do que com o presente, né? Com o Vic, olha, pessoal, foi uma manhã maravilhosa, uma sessão com a Vic inesquecível. Fico feliz que nós tenhamos gravado. Agradeço muito vocês todos que ficaram aqui até o final, né? Vocês sabem que são pessoas queridas, eu sei que vocês têm agendas intensas. Muito obrigado novamente. Eu só gostaria agora, como um fechamento, Vic, porque você fez o fechamento do professor Cabreira. Talvez o professor Cabreira, como seu mentor, possa fazer o Isso seu mesmo. fechamento, né, A culpa mestre? é dele, a culpa é dele. Só cumprimentar a Vicky por ela ter feito outra vez dentro do estilo do grupo algo que veio do coração. Não é algo racional, que foi estruturado, pensado, mas algo espontâneo. Eu acho que é isso que junta esse nosso grupo, Alexandre, é que muitos de nós somos obrigados a representar alguns papéis mais formais, mais estruturados na sociedade, e faz falta você ter um momento de paz, assim, um momento de você ser você mesmo, colocar suas ideias e discutir suas ideias, que elas não precisam estar absolutamente certas, mas elas são as suas ideias, né? E eu tinha escrito aqui que ninguém te ouve se não achar que é importante para ele, né? Quer dizer, uma pessoa sentada na sua frente só te ouve se ela achar que ela é importante para você. E aqui todos nós ouvimos porque achamos que somos importantes para quem está falando. Então, muito bom, parabéns, e que bom rever tanta gente legal que faz parte desse grupo. Muito obrigado novamente, pessoal. Obrigado, mestre, Vic, super Vic. E é isso, até a próxima. Vamos em frente. Grande abraço para Obrigada, Vicky, todos. maravilhoso. Obrigada, Maravilhoso. tchau, obrigada. Obrigada, Tchau. Vic, foi Tchau, ótimo. obrigado. Tchau.